Abra a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 15. Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15, o versículo de número 1 diz assim: Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E então, diz a história aqui, Jesus então contou-lhes uma parábola. Essa primeira parábola foi ali uma parábola, que ele contou sobre a perca, de uma ovelha. A segunda parábola que ele contou no versículo 8 foi a parábola da dracma perdida. E a terceira parábola, esta nós iremos ler a partir do versículo 11, ficou conhecido como a parábola do filho pródigo ou do filho perdido. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali, ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para a casa do meu pai e lhe dizer: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho, trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se foi para a casa do seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele, sandálias nos pés. Tragam e matem um bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram então a festejar. Ora, o filho mais velho, ele estava no campo. E quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música, ouviu as danças, chamou então um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou e, por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas, quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém, irmãos. Irmãos, essa é uma das histórias mais conhecidas, da palavra do Senhor. Com toda certeza, a história mais conhecida aqui do Evangelho de Lucas. Inclusive, esse capítulo de número 15
é tido como o centro, né, deste evangelho, do evangelho escrito por Lucas, né? E aí eu queria, para trabalhar um pouco nesta noite sobre um tema bem específico, eu queria primeiro aqui destrinchar esse texto junto com a igreja, apresentando aqui os 4 personagens dessa história, né, que permeiam essa história. O primeiro personagem é o mais óbvio deles, é o que ficou conhecido como o filho pródigo, ou o filho perdido, né? Aquele filho que, de fato, ele gastou, né, dissolutamente, de forma desenfreada, tudo aquilo que lhe era por parte da herança. E o texto deixa bem claro que é um filho que saiu da casa do pai, né? Ele abandonou a casa do pai, ele foi buscar uma outra residência, foi para uma outra cidade, até mesmo, ao que tudo indica, para um outro país, para um lugar muito distante de onde o pai estava. A pergunta que eu faço sempre quando eu leio esse texto é: o que foi que levou esse jovem, né, a sair da casa do pai? Aparentemente, parece-nos que ele tinha tudo na casa do pai, mas algo o levou a sair da casa do pai. E aí eu encontro pelo menos aqui 4 motivos pelos quais este jovem poderia ter saído da casa do pai. Não difere muito, para mim, dos 4 maiores motivos, né, de que um filho hoje possa abandonar a casa do pai. Primeira razão é a insatisfação. Por algum motivo, este menino, ele poderia estar insatisfeito na casa do seu pai, alguma razão ali aparente a ele, e essa insatisfação semeou no coração dele o desejo, então, de ir para novos campos, para novas terras. Um outro motivo, uma possibilidade, é que tenha sido ali apenas um ato de rebeldia, né? Então ele chegou numa determinada idade da sua vida, o seu coração então abriu-se ali para alguns questionamentos e ele simplesmente se rebelou contra o seu pai. Então, para não viver como um rebelde sobre a tutela do pai, ele preferiu então ir embora. Um outro motivo seriam as más influências, né? Será então que ele foi influenciado? Havia ali algum grupo de amigos que o influenciaram de alguma maneira, né? Algum amigo que tenha viajado para uma terra distante e, de certo modo, veio até ele e disse quão bom foi sair ali das asas do pai e conquistar as suas próprias asas e bater em terras longínquas, né, vivendo novas aventuras. E o quarto e último motivo, irmãos, não tem o que inventar muito. Se alguém diz que não foi insatisfação, se alguém diz que não é rebelião, se alguém diz que não é má influência, é o desejo. Simplesmente veio à vontade no coração, né? O desejo, quem nunca, né, na juventude, no momento de chateação com o pai e com a mãe, não disse assim: um dia eu vou ter minha casa, um dia eu vou ter minha independência. E talvez ele tivesse apenas esse desejo de realmente ali angariar a sua independência e morar só. Independente das razões, circunstâncias, os motivos pelos quais levaram este jovem a sair de casa, eu enxergo aqui pelo menos 4 fases na vida deste filho pródigo, nesse filho mais novo deste pai. A primeira fase é uma fase em que ele se encontrava inconscientemente feliz na casa do pai. Tipo, talvez ele não se apercebesse, mas eu volto a repetir, eu acho que na historinha aqui contada e inventada por Jesus, sendo um pai rico e bom, como ele demonstra ser, certamente ele dava tudo para os seus filhos. Então esse era um menino que tinha tudo em casa. Certamente ele tinha tudo, ele vivia do bom e do melhor, ele tinha servos para lhe servir. Ele era um jovem de um pai rico, então ele tinha tudo ali no seu quartinho, né? Era alguém que era herdeiro de uma grande riqueza, então ele não queria passar nenhum atropelo na vida. Então, inconscientemente, ele era feliz na casa do pai. Essa era a primeira fase. Ele era feliz, mas inconscientemente é como se ele não soubesse, como se ele não reconhecesse isso. A Bíblia fala de contentamento, né? Com certeza havia um descontentamento no coração desse jovem que aparentemente tinha tudo. A segunda fase na vida dele é que ele era inconscientemente infeliz
no mundo em que ele foi, para o país distante em que ele se dirigiu. Ele saiu da casa do pai, acredito eu, pensando que estava acertando, buscando o melhor para a sua vida, e ele foi para um país distante e ele sequer sabia que isso seria o fim da sua vida, que ele viveria ali os momentos mais infelizes. Mas ali, a priori, quando ele chega num país distante, ele se diverte. Aparentemente, ele sorri, ele é feliz, ele tem dinheiro para gastar, ele paga tudo para todas as pessoas, ele compra amizades, porque nenhuma amizade verdadeira ele fez, porque nenhuma amizade com ele ficou. Mas enquanto ele tinha dinheiro, ele era sempre rodeado de pessoas. Então, é uma segunda fase onde ele estava inconscientemente infeliz nesse país distante para o qual ele foi. A terceira fase que eu apresento aqui, que eu vejo na vida desse filho pródigo, é uma fase em que ele estava conscientemente infeliz, agora sim cuidando de porcos. Então, quando ele se vê em maus lençóis, e ele vai ali, o único emprego que ele consegue é como um cuidador de porcos, a ponto de inclusive desejar comer das alfarrobas, e o texto bíblico diz que ninguém dava a ele das alfarrobas que o porco comia, que era a vagem de uma árvore, que era misturada ali, triturada como uma ração para porco. E ali, de fato, ele estava infeliz, só que desta feita ele estava conscientemente infeliz. A quarta e última fase que eu vejo na vida desse filho pródigo é a fase em que ele está conscientemente feliz. Mas conscientemente feliz agora quando? Quando ele volta para a casa do pai. A primeira fase, inconscientemente feliz na casa do pai. A segunda fase, inconscientemente infeliz ali no país distante. A terceira fase, conscientemente infeliz cuidando de porcos. E a quarta fase, conscientemente feliz de volta para a casa do pai. Este é o primeiro personagem, o filho pródigo. O segundo personagem aqui é o pai. É o pai, aqui é o genitor desta casa, Um homem que tinha aqui 2 filhos. E é interessante que muito se revela sobre este pai, justamente na volta do filho pródigo, quando o filho pródigo resolve voltar para casa. Quando esse filho pródigo resolve voltar para casa, ele volta de uma forma muito humilde, Então ele já tem um discurso pronto para dizer ao seu pai. Ele inclusive ensaia esse discurso, ele repete, acredito eu, por algumas vezes esse discurso, pelo menos aqui uma vez ele repete esse discurso, ele dita este discurso. Quando chega do pai, ele começa inclusive a recitar esse discurso de bate-pronto, As mesmas palavrinhas ele vai ali citando, só que ele mal consegue dizer o seu discurso completamente. E ali, naquele momento, o pai permite que este filho pródigo faça descobertas, pelo menos 3 descobertas interessantíssimas acerca deste pai. A primeira coisa que ele descobre é que antes mesmo dele buscar o pai já o procurava. O texto deixa bem claro que quando este filho aponta de longe, o pai, diz o texto, que vendo ele de longe, quando o avistou, compadecido dele, correndo o abraçou e o beijou. Então o pai o aguardava, o pai também o buscava, o pai também o esperava, o pai também estava no encalço desse filho. Não havia desistido deste filho que havia ido embora. E ele faz essa descoberta. Antes mesmo dele buscar o pai já o procurava. A segunda descoberta que ele faz acerca do pai é que antes de encontrar o pai, foi o pai que o encontrou. O pai foi quem correu ao encontro do filho. E é uma cena linda, Maravilhosa. Não é o filho que se aproxima, não é o filho que ali demonstra, o seu arrependimento, mas antes mesmo disso acontecer, então, o pai corre em direção ao filho e ele faz essa descoberta acerca do pai. Antes de o encontrá-lo, o pai o encontrou. A terceira
terceira e última descoberta que ele faz acerca do pai é que antes dele confessar ao pai o seu pecado, antes mesmo, o pai já havia abraçado e já havia beijado. O texto diz que quando o pai corre, o pai o abraça, o pai o beija, e só depois disso o filho pródigo começa a falar. Pai, aí ele começa a falar. E ele nem chega na parte, de dizer ao pai, me faça como um dos seus trabalhadores. O pai já interrompe mais uma vez ali a sua palavra e já chama os seus servos, manda ali sacrificar o bezerro cevado, o bezerro gordo, que era engordado para um momento muito importante, e ali manda trazer o anel e as sandálias para os pés do seu filho. Inclusive isso, coisa mais linda do mundo. O novilho, ele já estava, inclusive, antecipadamente, ele já estava ali cuidadosamente cevado, engordado para uma ocasião especial. Quando o pai chama os seus servos, ele diz, olha, tragam o bezerro gordo, o bezerro cevado, era específico, aquele que nós estamos engordando para um momento especial, porque o momento especial chegou agora com o retorno deste meu filho. Esse é o segundo personagem, é o personagem do pai. O terceiro personagem é o outro filho, que é também, o filho mais velho ou o irmão mais velho ali do filho pródigo. E a primeira coisa, irmãos, que muitas vezes a gente não se apercebe nesse texto, acredito eu, inclusive, que o título, desse bloco, eu não concordo muito bem com ele, a parábola do filho perdido, a parábola do filho pródigo, é bem certo que ficou conhecido assim, mas dá a entender que apenas um filho aqui está perdido, o que não é verdade. Aqui nesse texto, irmãos, nós encontramos dois filhos perdidos. Dois filhos perdidos. Dois filhos ali que agem de maneira errada para com o pai. A única diferença é a distância. A única diferença é o posicionamento. A única diferença dos dois filhos é o que cada um ali escolhe fazer, mas são dois filhos perdidos. Um teólogo chamado David Neal, ele disse, abre aspas, Lucas 15 é o centro físico, emocional e teológico do Evangelho de Lucas. E ele completa, no coração do capítulo está o âmago do terceiro Evangelho, a profunda e singularmente fecunda história dos dois filhos perdidos. Os dois filhos. Um saiu de casa, o outro ficou em casa. Um se perdeu fora, mas o outro já estava perdido dentro de casa. Dentro de casa. Estar em casa não significa estar achado. Estar em casa não significa estar correto, com o coração sanado. Você entende isso? Ele estava tão perdido quanto o outro seu irmão ali mais novo. Olha o que ele disse quando ele ouve falar do seu irmão que estava ali em terras distantes e retornou para casa. Diz no versículo 28 que este filho que estava em casa, o filho mais velho, ele se indignou e ele não queria sequer entrar. Eu não vou entrar nessa casa enquanto esse meu irmão estiver aí. E aí, porém, o pai, olha só o pai, ele procura convencê-lo a entrar. Perceba, o pai, ele não vai ao encontro do filho mais velho e diz assim, meu filho, por que você não quer entrar? O pai conhecia, o pai sabia, ele nem questiona, ele sabe muito bem onde está o coração daquele filho mais velho, ele apenas tenta convencê-lo, vamos entrar, meu filho, vamos entrar. Ele não pergunta, ele não questiona, porque ele sabe, ele é quem diz, faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. O pai poderia muito bem ter dito aqui neste momento, sim filho, mas você nunca se humilhou, você nunca se quebrantou na minha presença, você nunca também me abraçou. Estava em casa, mas estava com o seu coração tão distante
quanto o corpo daquele filho mais novo estava distante da casa do pai. Esse filho mais velho, ele não entendeu o âmago do Evangelho, né? O Evangelho diz assim, nas palavras do Senhor Jesus Cristo, ele até apresenta como sendo o maior mandamento, né? Ame ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Esse texto aqui não está falando de relacionamento de pai e filhos. Esse texto aqui não é um texto familiar, não é um texto, a gente pode até aplicar, mas Cristo aqui não está tratando de relacionamentos familiares. Cristo aqui está tratando do relacionamento de Deus Pai com os seus filhos. E quando este menino mais velho, esse irmão mais velho, este filho mais velho, ele diz: não vou sequer entrar na casa do meu pai, porque este meu irmão que gastou tudo do meu pai, ele voltou e meu pai está dando uma festa para ele, nunca deu uma festa para mim nem para os meus amigos. Quando ele faz isso, ele não está rejeitando o seu irmão, ele está rejeitando o pai. Ele não está amando o pai acima de todas as coisas, e muito menos o seu próximo, que é prefigurado ali na imagem do seu próprio irmão. Muito menos ele está amando ali ao seu próximo. Ele não entendeu o âmago ali do Evangelho. E esse é o terceiro personagem. O filho pródigo, o pai, o outro filho, tão perdido quanto o primeiro. E aí sim, irmãos, o quarto e último personagem aqui presente nessa história. E aí sim, é sobre ele. Como os jovens costumam dizer, é sobre isso. É sobre isso. A gente tem que ter muito em mente o primeiro versículo do capítulo 15 que eu fiz questão de ler. Sobre o que se trata essas três parábolas. E aqui, esta que eu escolhi, chamada de a parábola do filho pródigo. Quem é este quarto personagem? Jesus. O próprio Deus, o Pai. O capítulo 15, versículo 1, que nós lemos, diz então que se aproximaram de Jesus todos os publicanos e pecadores, né, para ouvir. E aí os fariseus, quem são os fariseus? Quem são os escribas? Os filhos mais velhos, os que estavam em casa, na igreja, que serviam a Deus. Esses filhos que não estavam à mesa nesse momento, dizem logo: este aí recebe pecadores e come com eles. É sobre isso. O problema do irmão mais velho nunca foi o filho mais novo, nunca foi o seu irmão mais novo. O problema era o pai. O problema para o filho mais velho era o pai. O pai, ele aceitava até um pai que ali ele recompensasse o mérito. Isso ele aceitaria. Estou aqui contigo há tanto tempo, o Senhor nunca fez uma festa por mim. Ele até aceitava um pai que recompensasse o mérito, mas ele não aceitava um pai que distribuísse graça. Ele não aceitava um pai que distribuísse graça. E se a gente fosse muito bem dividir este capítulo em duas partes, nós diríamos aqui que é o pecador alcançado pela graça e o religioso escandalizado pela graça, que diz assim: mas como é que pode? Deus não pode perdoar. Fulano de tal fez tanto, matou, estuprou, roubou, errou. Como é que agora se diz um crente? É o religioso escandalizado pela graça do Senhor. Do Senhor. Mas eis aqui Jesus então, que se apercebe dessa situação, conta essas duas histórias, e ele deixa bem claro: olha, o amor que se tem por um filho, era essa a mensagem que ele queria passar. Ele não está tratando aqui de relacionamento parental. Essa é a mensagem. O amor que se tem por um filho não é meritocrático, não é um amor por merecimento, não obedece ao quanto o filho merece o amor do pai, mas sim ao quanto esse filho precisa do amor do pai. O amor paternal não diz respeito ao quanto um filho
faz um pai feliz, mas sim ao quanto ele precisa do pai para ser feliz. Esta é a mensagem do Senhor Jesus. Não é meritocrático, não é por merecimento. Não é, irmãos, de forma alguma a lógica da dívida, não é? Não é de forma alguma a lógica ali de eu dever algo ali pelo outro, mas é sim a lógica da dádiva. Como está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 8, pela graça sois salvos, pela graça sois salvos, não vem de vós, é o quê? É dom de Deus, é dom de Deus. Eu lembro quando, isso me marcou muito assim minha vida, a gente estava aqui na obra da igreja, e foi justamente no dia que veio instalar essas lâmpadas, né? Esses quadrados aqui. Alguém falou? Essas lâmpadas. Aí eu vim aqui para a igreja, né, acompanhar a obra, tinha um pessoal, os pedreiros estavam trabalhando ali, e veio o rapaz aqui da eletricidade para fazer a troca, né, dessas lâmpadas. E aí dá um certo trabalho, porque tem que cortar o forro, né? E bota uma escada e tal. Eu sei que esse eletricista, ele veio com 2 rapazes. Um deles era o filho dele, um jovenzinho ali, saindo da adolescência para a juventude. E ele, o cara que é eletricista, trabalhava na equipe do pedreiro, ele muito conhecedor assim da eletricidade, uma pessoa, inclusive ele é bem sério, mas é uma pessoa muito agradável, muito agradável. E aí o que foi que eu fiz? Eles pegaram todas as caixas dessas de lâmpadas, umas caixas enormes, abriram, colocaram ali do lado, e eu fiquei nessa parede aqui do lado de fora, as janelas abertas, nessa parede aqui do lado de fora, botei uma cadeira lá de plástico, fiquei sentado lá, e eu acho que ele não se apercebeu que eu estava mais por aqui, ele achou que eu tinha ido embora. E ele começou a trabalhar. E nisso eu, de vez em quando eu vinha na porta, saía e passei um tempão assim, que eu fiquei com vergonha. Será que ele acha que eu estou acompanhando a obra, né, para ver se tem alguma coisa errada? Como se eu entendesse de qualquer coisa, principalmente a eletricidade, né? Mas aí fiquei lá sentado para ele ficar bem à vontade. E aí o que foi que eu fiz? Nós temos câmeras aqui na igreja. Eu abri o aplicativo da câmera da igreja. Eu abria, dava uma olhada para ver se faltavam muitas ainda, né? Aí eu vi onde ele estava andando. Numa determinada hora que eu abri, nessa lâmpada aqui, onde está Kelinha e Tony embaixo aí, dessa terceira, né? Daqui para lá a terceira, tinha uma escada daquelas que se abre assim. Como é que se chama essa escada? Tesoura, é isso? Escada tesoura. E ele estava lá atrás, o senhor, não é? Que era espécie, e o filho dele estava aqui. O filho dele fez o encaixe da lâmpada, colocou, e eu olhando na câmera. Quando ele foi sair, ele levantou a escada tesoura, aí bateu na lâmpada. Na hora eu o vi quebrando. E é caríssima a lâmpada dessa. Aí quebrou. Aí o pai, e eu fora, ele não sabia que eu estava do lado de fora. E eu calado. E ele explodiu para cima do filho. Meu filho, você sabe o preço de uma lâmpada? Tenha atenção, rapaz. Tenha atenção, você é sempre desse jeito. Aí o menino calado. Rapaz, o que você fez e agora? Eu vou ter que pagar, eu não tenho condições. Muito caro, tal. E ele deu assim um baile no filho. Aí eu fiquei ali. Isso me estimulou mais ainda a não entrar mais na igreja, porque eu fiquei com vergonha, até dele perceber que eu tinha ouvido, né? Que ele explodiu para cima do filho. Passou um tempão. Aí eu fui em banheiro, conversava lá atrás com o pedreiro, voltava. Quando ele terminou tudo, aí ele me chamou. Aí bem aqui nesse lugarzinho eu vim, aí estava aqui uma lâmpada assim do lado, rachado. Aí ele disse: pastor, olha, colocamos tudo, viu? Agora só teve um problema com a lâmpada ali, viu? E o filho dele do lado dele assim. O pai falando. Só teve um probleminha, pastor, que foi? Quando eu fui colocar a lâmpada, eu acabei quebrando a lâmpada, pastor. Eu acabei quebrando a lâmpada. E eu peço desculpa, eu vou ver aí com o Zé Carlos, né, para ver, para pagar essa lâmpada. Disse, não, meu filho, fique tranquilo, tá bom. Ele se resolve, viu? Tá certo? Tá bom. Eu não quis dizer, você está mentindo. Porque, inclusive, nesse momento, ficou a maior lição para mim. Eu olhei assim, eu disse, meu Deus,
É assim que Deus faz conosco. Isso se chama graça. Ele levou a culpa pelo filho. E isso me marcou muito, muito, muito. Porque diante do que ele fez para o filho, ele deixou bem claro: você errou. Entre aspas, você pecou. Mas na hora do julgamento, ele disse assim, ele pegou a culpabilidade e colocou sobre si e disse: o erro foi meu. Fui eu que quebrei. Um pai tomando a culpa pelo filho. Eu quero dizer com tudo isso o seguinte: eu sei exatamente quem eu sou. Eu sei exatamente quem eu sou. Como eu acredito que você também sabe quem você é. Eu sou uma pessoa cheia de pecados, cheia de erros, de falhas. Eu ouso dizer que eu tenho mais falhas e mais erros do que acertos. Só eu sei o mundo que habita nesse coração e aqui nessa mente. E isso eu não estou falando de agora, eu estou falando de toda uma vida, porque a palavra ela declara e ela não mente. E não teria como a gente desmentir a palavra nesse quesito. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há nenhuma pessoa boa, justa por si mesma, a começar por mim. Eu sei exatamente quem eu sou. Assim como também eu já fui aquele que ficou. Eu já fui aquele que ficou. Aquele que estava na igreja, vendo pessoas se desviando, vendo pessoas retornando. Eu já fui aquele que ficando julguei. Olhei do lado e disse: mas como? Vão estender a mão de novo, vão fazer novamente. Eu já fui também o que ficou. E eu também já fui aquele que saiu. Aquele que disse: tá bom, mas eu quero melhor. Eu quero conhecer este mundo, eu quero desbravar este mundo, eu quero ir para um país diferente, eu quero ir para novas terras, mas vai ser perigoso, mas eu quero a frase, né? Eu quero errar, eu quero eu mesmo cometer os meus próprios erros. Quando a gente erra e se vê criando porcos, a gente choraminga. Mas eu já estive também nesta posição, mas mesmo cometendo essas três coisas, eu tive um pai que me buscou. Eu tive um pai que me encontrou. Eu tive um pai que me abraçou. Eu tive um pai que me beijou. E olha que coisa linda, desta feita, ele não disse assim: peguem o bezerro cevado mais gordo. Não. Desta feita, não um bezerro cevado, mas sim um cordeiro morto na cruz do Calvário. Este foi ali oferecido como sacrifício, como libação pelos meus pecados. Este foi ali o meu pai eletricista que disse: a partir de hoje a culpa é minha. No meu lugar, ele se sacrificou, ele se entregou. E esta é a mensagem do Evangelho para mim e para você. Primeiro, queridos, quando Deus salva alguém que julgávamos imperdoado, nós descobrimos ali se realmente acreditamos no Evangelho ou não. Quando ouvimos falar de alguém que foi alcançado pela graça de Deus, ali nós descobrimos, pelo sentimento que inunda o nosso coração, se o Evangelho realmente nos salvou ou não. Nós ficamos mais felizes com o pecador que é alcançado ou mais escandalizados pela graça que é dada. Tem um serial killer chamado, ele ficou muito conhecido por Dahmer, não é? E esse Dahmer, ele pintou e bordou numa determinada década do passado nos Estados Unidos. E aí
a história da vida dele se tornou livros, se tornou literatura, quadrinhos, se tornou série de TV, se tornou filme. Um cara maluco que matava as pessoas, geralmente jovens. Ele estocava na sua própria casa, um apartamentozinho que ele morava. Ali ele meio que embalsamava os corpos, cortava, ele comia os corpos. E eu não estou dizendo que sim nem que não, mas a história dele vai dizer que preso, numa prisão perpétua, ele declarou-se um crente em Cristo Jesus. E que agora era um servo de Jesus. O que primeiro vem ao nosso coração quando nós ouvimos tal coisa? Vem com um sentimento de a graça poderia? Ou vem com um sentimento de atrocidade? Isso não pode. Isso para nós que estamos em casa. Nós somos os irmãos mais velhos. Nós somos aqueles que estão com o Pai. Nós somos aqueles que não abandonamos o barco. Nós somos aqueles que não pedimos a nossa herança. Nós somos aqueles que estamos aguardando, trabalhando, lutando. O que vem no nosso coração, nós que estamos em casa, ou estamos tão perdidos quanto aqueles que foram embora? Pensa nisso, igreja. Pensa nisso. Você entendeu o âmago do Evangelho? Quem é este que come com pecadores? Porque na cabeça dos fariseus e os escribas, Jesus teria que ter se rendido a eles e, patotinha, vamos andar junto, a gente só come junto, só está junto. E Jesus então abriu o leque. Ele disse: não. Pode ser 99 por 1, pode ser 9 por 1, pode ser 1 por 1. Pode ser o valor de uma ovelha em detrimento de 99, pode ser o valor de uma dracma, pode ser um filho por outro. Todas as vezes que ele reencontra nas 3 parábolas, há alegria. Alegria. O que vem ao nosso coração ao ouvirmos uma história como essa? De alguém que causou atrocidades, mas se declara como um filho de Deus. A gente pensa jamais, ou a gente pensa a graça, ela é capaz. O que você diria para Jesus na cruz do Calvário? Alguns caminharam com ele, é bem verdade, boa parte o abandonou, mas pelo menos aos pés da cruz estava João, estava Maria. Eu acredito que Maria preferia 1000 vezes ouvir outra frase, ou a outra frase, que foi dita a outra pessoa, do que a frase que ela ouviu. A frase que ela ouviu foi boa: mãe, eis aí o teu filho. Para João, eis aí a tua mãe. Ele cuidou da mãe até o finalzinho. Mas eu tenho certeza que Maria, a mãe, ela preferia muito bem ouvir assim: mãe, chore mais não. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Se coloque no lugar de Maria. Qual frase você preferia ouvir? Sinceramente. Mas aí está lá o povo no pé da cruz. Quem é que ouve esta frase? Um ladrão. Nunca, vamos aqui cogitar, não ia para a igreja, não dizimava, não ofertava, era um mau filho, era um mau cidadão, pintou miséria, não tem como provar mais nada. Disse uma declaração para Jesus. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não é por merecimento, é por graça. Não é dívida. Não é porque você está fazendo algo. A Bíblia diz que tudo que fizermos para Deus, as nossas boas obras, nem as mais, as boas obras são como trapos de imundície.
O que é um trapo de imundície? Era o pano que as mulheres naquela época usavam para reter a menstruação. Diz a palavra do Senhor: essas são as nossas boas obras diante de Deus. Não é por merecimento. Você está em casa, você está em casa. Mas será que você não está tão perdido quanto quem foi embora? E para aqueles que estão fora, olha a mensagem do Senhor para ti: pela graça sois salvo. O Cordeiro já está morto também por ti. Ele te busca, Ele te encontra, Ele te abraça, Ele te beija. A salvação também é para ti. Ah, pastor, mas o senhor não sabe o que eu fiz. Nem quero saber. Conta para Jesus. Corre para Ele. Se humilha, se quebranta. Ele não vai deixar você nem terminar a sua palavra. Ele vai dizer: o meu filho que estava perdido, hoje ele foi achado. Estava morto, agora reviveu. Há uma canção famosíssima, e aqui eu vou finalizar. Em inglês, essa canção se chama Amazing Grace. É assim, Jane? Maravilhosa graça, não é isso? Famosíssimo, um clássico. Não apenas um clássico evangélico cristão, mas ouso dizer, um clássico mundial. E tem a história de um homem chamado John Newton. Quem foi John Newton? Ele foi um comandante de navios negreiros. Ele separou muitas famílias, ele assassinou muitas pessoas, ele vendia seres humanos como carga, como produto. Ele mesmo disse acerca de si mesmo, né? Ele se descrevia como um dos piores homens que ele conhecia. Diz a história dele que depois de uma grande tempestade no mar, ele foi profundamente transformado por Cristo. Ele teve um encontro com Jesus. Mais tarde ele tornou-se um pastor, e em dado momento ele então escreveu um poema, e este poema se transformou na canção Amazing Grace. E ele disse o seguinte, não na canção, na sua biografia, abre aspas: minha memória, isso já na velhice, já está acabando, mas eu lembro sempre de duas coisas: que eu sou um grande pecador e que Cristo Jesus é um grande Salvador. Onde abundou o pecado, transbordou a graça do Senhor Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe em Cristo Jesus. Que nós, irmãos mais velhos, possamos agir não esperando algo em troca como um merecimento, mas foi graça, irmãos. E você que por acaso ainda está distante da casa do Pai, volta, vem, Ele te aguarda. E Ele não está aqui para te julgar, Ele está aqui para te receber, para te perdoar, para te salvar, para dizer para ti: tenha calma, quem quebrou a lâmpada fui eu. Coloca sobre mim. Que Ele então nos abençoe em Cristo Jesus.